Na aula de hoje, eu vou finalizar aqui a apresentação de todas as instruções, né, dessa máquina virtual, as 21 instruções. Na verdade, tem algumas aqui que estão faltando, mas a gente vai completando de acordo com o que o curso vai desenvolvendo. E interessante ser uma máquina virtual. O interpretador dela é muito simples, né? Vou até mostrar aqui o código para vocês. A gente vai utilizar depois a gente vai utilizar quando a gente for fazer a geração de código, né? Então, para poder experimentar o programa ser traduzido, né, a gente vai usar essa máquina virtual aqui, tá? Então, assim, é um programa bem simples, né? Tem uma série de limitações aqui, mas a gente pode ampliar. Tem alguns melhoramentos que poderiam ser feitos também, né? As estruturas que a gente utiliza aqui para representar a memória, a pilha, a região do programa e a pilha de dados é bem limitada, né? São 50 posições só, quer dizer, meu programa poderia ter 50, não, 500 posições, né? Meu programa pode ter no máximo 500 instruções e eu posso manipular no máximo 500 dados na memória, né? É muito pouco, 50 rótulos só, mas a gente poderia ampliar isso aqui, utilizar a estrutura dinâmica, etc. Aqui, né, um jeito que eu utilizei para codificar, né, os mnemônicos, né, das instruções, certo? Aí tem até algumas instruções aqui que eu já coloquei, ó, né, para demonstrar para vocês como é que a gente pode ampliar isso depois, certo? Alguns detalhezinhos aqui, né, de como é que isso está implementado. Está bem, assim, limitado, mas é porque é um código, né, que implementa esse interpretador com 200 linhas, né? Então é muito, muito simplesinho demais. Aqui a codificação é de uma sequência numerada, né? Aí são basicamente 4 funções aqui que estão implementando essa máquina virtual: busca instrução, carrega programa e o mostra programa, executa o programa, né? Então, basicamente, a gente vai carregar o programa e executar o programa, né? E aí o uso dela, né, em linha de comando, buscar a instrução, ele vai procurar aqui nessa tabelinha para saber qual que é o nome da instrução, né? Meu programa, ele vai ter, nessa primeira versão, 3 tipos de instruções, né? Com rótulo, que aí é o rótulo e nada, mas a gente vai poder ter rótulo e alguma outra instrução também, se a gente implementações posteriores. Sem rótulo nem argumento, né? Soma, inicia programa, subtrai, etc. Tal. Os argumentos são previamente colocados na pilha para mais instruções que tem formato e aqueles que têm argumento, sem rótulo, né? Então, por que desse /T/N aqui? É para tabular, tá, pessoal? Para o código ficar tabuladinho, né? E eu uso essas tabulações aqui na hora que eu vou carregar o programa. Então, tem que estar nesse formato aqui para que esse interpretador funcione, tá? É uma exigência aqui, mas que torna a leitura do código nessa máquina mais fácil, né, de entender. E aqui, implementação das instruções. Aqui a leitura, né, e depois a implementação das instruções. Eu percebo, eu estou manipulando esses vetores, ó, tá vendo? Né? P índice I, M índice S, tá vendo? Né? E aí cada uma das instruções. Então, executar o programa, ok. Enquanto eu não chegar no fim do programa, eu pego a próxima instrução e executo. Executar é o quê? Manipular a região de dados e a região de código, né? É basicamente assim que funciona, né? Então, até voltando aqui nesse slide, ó. O que é executar um programa? Depois que esse programa foi carregado na memória, eu vou ter aqui um registrador indicando a próxima instrução, e aí eu executo essa instrução eventualmente vai modificar dados, né? A região de dados aqui, e aí eu pulo para a próxima instrução. Eu vou fazendo isso sequencialmente, né? Executando instrução por instrução. Quando que muda? Quando tem alguma instrução de desvio. A instrução do desvio, basicamente 2 instruções, né? Desvio condicional e incondicional, muda essa ordem aqui sequencial. Então, quando eu estou executando um programa e aí tem a instrução de desvio, essa instrução pode pular para outra parte do programa, ou antes ou depois, etc. Esse lugar para onde vai ser realizado o desvio, ele é marcado com um rótulo. Eu marco esse lugar dentro do código, né, com um rótulo, um label, tá? No desvio incondicional, essa mudança aqui na ordem sequencial é feita de forma absoluta, e no desvio condicional, quer dizer, tem um teste que eu realizo antes, o resultado do teste é que vai determinar se eu vou desviar ou não, né? Então é basicamente isso, né? Minha máquina é muito simples. Alguém pode falar, poxa, mas não vamos encontrar que tem tudo de jeito. Ó, JVM é basicamente isso daqui, tá, pessoal? É óbvio que o conjunto de instruções é maior, né? Nessa máquina aqui são 21. Na JVM a gente tem 256 instruções no máximo, tá? Por quê? Porque ele usa um byte para cada instrução. E com um byte, né, 8 bits, você consegue codificar 256 instruções diferentes só, tá? Agora, uma arquitetura real, conforme eu mostrei para vocês, tem
milhares de instruções, né? Então, eu estava falando dessas instruções, mas ao invés de apresentar uma por uma, quer dizer, eu fiz até uma apresentação uma por uma, mas eu comecei a apresentar onde e como que elas vão ser organizadas para traduzir determinadas estruturas no meu programa, né? Então, como é que eu vou traduzir expressões? Inclusive, minha proposta, né, depois de eu fazer alguns exercícios aqui, é a gente modificar a nossa calculadora, né? Nossa calculadora basicamente aceita expressões nesse formato aqui e atribuição, né? Então, eu vou implementar a tradução dessas duas, dessa parte aqui na nossa calculadora, só para a gente ver como é que, ao invés de calcular, eu posso produzir uma sequência de código, né, que uma máquina vai executar e aí efetivamente vai realizar aquele cálculo, né? Outro detalhezinho aqui para observar é que essa máquina, né, essa máquina virtual aqui e essas instruções, elas funcionam baseadas numa pilha, né? Então, por exemplo, ó, o soma, o subtrai, multiplica, as operações aritméticas, lógicas e relacionais, elas não têm argumento, não têm valores que eu tenho que passar para elas. Por quê? Nessa máquina, quando eu for somar, os valores que eu vou somar devem ter sido previamente empilhados na minha pilha de dados, tá? Então, para somar, eu vou pegar os últimos dois valores que estão na pilha, vou somar e vou colocar o resultado na própria pilha de dados. Esse aqui, ó, tá? Tem o S aqui, indica o topo da pilha, então uma posição abaixo do topo, né? Vou até fazer essa ilustração aqui que eu acho interessante. Deixa eu mostrar aqui, peraí, eu não estou mostrando, né? Então, como é que é essa operação aqui, né? Operação de soma, isso vale para todas, tá? Comparação, todas as operações lógicas e relacionais, né? Para poder funcionar, a gente imagina essa pilha, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha pilha de dados e eu tenho o registrador S que indica qual que é o valor que está no topo. Para a operação de soma, né? Quando eu executo a operação de soma, o que ele vai fazer? As operações são aqui, conforme estão ali, ó. Minha pilha de dados na posição S-1 vai receber o que está na pilha de dados na região S-1 mais o que está na pilha de dados na posição S. Tá? Então, vamos supor que aqui tem o valor 10 e aqui o valor 20. Né? Então, o que vai acontecer? Que M na posição S-1, 10. M na posição S, 20. Então, na posição S-1, eu vou colocar a soma desses dois valores. Então, aqui vai 30. E a próxima operação que ele vai fazer, eu vou decrementar o topo. Uma posição só. Tá? Então, eu vou trocar dois valores que estão na pilha por um valor só, certo? É assim que funciona. Então, isso para soma, para subtração, para multiplicação, para divisão. A comparação também, tá? Então, tem dois valores na pilha. Eu vou comparar o valor que está abaixo do topo, se é maior do que o valor que está no topo da pilha de dados. Se for maior, aí eu vou colocar como resultado 1, que significa verdadeiro. Se não, vou colocar como resultado 0, que significa falso, né? E decremento o topo, quer dizer, troca esses dois valores pelo resultado lógico dessa comparação. 1 verdadeiro, 0 falso, tá? Compara-se menor, compara-se igual, a mesma ideia, né? De junção, a mesma história também. Só que aí eu vou supor, né, para poder evitar as operações, que no topo da pilha, para disjunção, conjunção e a negação, eu tenho um resultado lógico, né? Representar aqui na minha máquina virtual pelos valores 1 verdadeiro e 0 falso, né? E aí ele vai trocar esses valores pelo resultado dessa operação, certo? Leitura escrita também, pessoal, até comentei, né? Em máquinas reais, essas operações são realizadas através de interrupção. Quer dizer, não é resolvido no código, é a arquitetura que vai resolver, né? Então, eu faço uma chamada de sistema, né? E aí eu interrompo a execução do meu programa e solicito, né, que um valor seja lido do dispositivo de entrada padrão, teclado, por exemplo, tá? Então, printf, scanf, né? Essas funções de leitura que a gente encontra em linguagem de programação não são implementadas na linguagem, né? Elas implicam em interrupções na execução do programa para que o sistema operacional resolva essa solicitação. Só que aqui, para simplificar a nossa máquina, a leitura escrita são instruções, eu vou resolver aqui mesmo, ao invés de solicitar. A gente está criando uma abstração aqui que não existe o sistema operacional, né? Minha arquitetura aqui ela é muito simples, né? Porque ela vai carregar esse programa, executar esse programa e parar de executar. Quer dizer, ele não tem outras tarefas para executar como um sistema operacional real, tá? Mas isso não é difícil da gente simular, não, tá, pessoal? Vou até mostrar isso, como é que a gente simularia as operações, né, numa máquina MIPS, né? É bem entrada e saída, conforme a gente vai... É bem interrupção, vocês vão ver. A gente tem uma instrução nova aqui, que é
nada, né, que tem arquitetura reais, é uma instrução só para receber o rótulo. Os rótulos vão ser o rótulo marcando essa posição no meu código e a instrução nada, tá? Vocês vão ver que quando eu tiver vários comandos de envio, a gente vai ter várias marcações para o mesmo lugar e várias instruções nada. Isso aí vai consumir ciclo de máquina. Numa repetição, isso pode tornar o meu programa um pouquinho mais lento. Mas aí, numa fase de otimização, a gente poderia, né, trocar esses rótulos todos de um mesmo lugar para um único rótulo. Teria que rever, né, meu código todo, acertando esses lugares no meu código, né? Ou então, para evitar a instrução nada, eu poderia fazer o rótulo ser atribuído para a próxima instrução depois do rótulo. Tá? Alguém pode pensar, por que não faz isso direto? Vocês vão ver através desses esquemas de tradução geral, né, que a gente vai fazer aqui, tá? Então, dando continuidade, né, eu fiz uma rápida revisão aqui, né, supondo, né, a existência dessa pilha, né, então a tradução de expressão do tipo expressão aritmética, mas isso vale expressão lógica, relacional, etc. Como é que é a tradução? Né? Então, eu vou traduzir isso daqui para notação polonesa reversa, quer dizer, as operações vão ser colocadas, os operandos vão aparecer na ordem que aparece. Tá? Então, pode ver, 3 aqui é a variável B, 1 é a variável A. Então, carrega o valor da variável P, carrega o valor da variável A, carrega concentrido. E não exatamente nessa ordem aparece aqui por conta dessa instrução. Se mudar aqui um pouquinho, vai ser uma ordem um pouquinho diferente. Mas assim, então eles aparecem na ordem. O B, o A e o 30 aparecem nessa ordem. Eu só vou realocar, né, as operações para cumprir a ordem que elas devem ser executadas para tratar a precedência que existem nas operações. Então, carreguei o valor de B, carreguei o valor de A, carreguei o 30. Então, tem B, A e 30 na pilha, né? O que eu faço, então? Quando eu mando somar, vou somar o quê? O A e o 30. Aí vai restar na pilha o B e o resultado dessa soma. Quando eu mando multiplicar, o que ele vai fazer? Vai multiplicar o B pelo resultado dessa soma. Vai restar na pilha o resultado dessa expressão aqui. Quando eu carrego o A agora e mando subtrair, o que ele vai fazer? Vai pegar o valor desse resultado da expressão, vai subtrair do valor de A, que está no topo da pilha, e o resultado vai ser o resultado da expressão toda. Né? Mostrei aqui através de uma simulação, né, da execução, como é que isso acontece. Tá? Depois vocês podem ver. Quer dizer, eu estou mostrando aqui minha pilha de dados, né, que é a pilha M, e estou indicando a pilha M no lugar. Supus assim uma configuração aqui para minha máquina, né? E aí eu estou realizando a cada transformação aqui, né, execução de uma daquelas instruções que traduzem a expressão, tá? Aí eu supus valores para A e B, supus os endereços de A e B são 1 e 3 aqui respectivamente, né? Então se A vale 10, está na posição 1, que está reservada para a variável A, o valor 10, na posição 3 está reservado para a variável B, está o valor 20, e aí a gente realizou essa sequência de operações. Né? E o resultado foi exatamente o resultado dessa expressão, né? Se a gente considerar esses valores aqui. Né? Então perceba que a execução de uma expressão, o que vai acontecer? Quando eu executar a expressão, o resultado vai ser na pilha, né? Na execução dessa expressão, vai estar o resultado da expressão. Tá? E aí, como é que eu vou fazer, por exemplo, para atribuir uma atribuição, para traduzir uma atribuição? A gente vai ter uma instrução de máquina que, quando executada, vai pegar o valor que está na pilha e guardar no lugar reservado para a variável. Tá? Então, nesse caso aqui, como é que a gente traduz a expressão? Né? Quer dizer, eu tenho que ter um jeito de guardar o endereço da variável A, porque eu só vou utilizá-lo no final aqui dessa tradução. Tá? Mas a ideia básica é a seguinte, quer dizer, eu tenho uma variável recebendo expressão, vou traduzir a expressão. Né? Aí, imaginando a execução desse programa, a gente sabe que a execução da expressão vai restar na pilha o resultado da expressão. Então, o que falta para eu ter atribuição? Então, é pegar esse valor que está no topo da pilha e guardar na variável A, né? Então, é o que faz a instrução armazena, né? Como é que a gente vai traduzir uma atribuição de forma geral? É assim, né? Eu traduzo a expressão primeiro e depois eu gero uma instrução armazena na variável cujo endereço foi reservado para essa variável aqui. Vou dar um exemplo, pessoal, não estava fazendo isso, só estava apresentando os exemplos que a gente tinha aqui, mas só para poder ilustrar, né, vou fazer aqui um exemplo. Vamos pegar uma instrução um pouco mais elaborada, a instrução aritmética. Né? Vamos pensar assim, que eu tenho essas declarações, tá? Em algum lugar no meu código, a gente vai ver como é que declara também. Então, tem a variável A, que
que é lógico, eu tenho a variável B e C que são inteiras. Tá? Exatamente assim que a gente vai declarar. Aí lá no meio do meu código, né, ó, eu estou pegando só um fragmento de código. No meio do meu código tem lá uma instrução para definir valores para B e C. Então, B recebe 10, C recebe 20. Né? E aí vai ter agora uma expressão de atribuição para a variável lógica. Ó. A recebe B maior que 5 ou C menor que 30. Tá? Então, como é que eu vou traduzir isso para... Isso aqui é o código em simples, né? Linguagem simples. Como é que eu traduzo isso para MVS, para máquina virtual? Sim, máquina virtual. Então, vamos lá. Eu vou pegar... Isso aqui nós não vimos ainda como é que traduz. Vamos traduzir a partir daqui, né? Então, como é que eu traduzo B recebe 10? Ó, eu tenho a instrução armazena para a variável B. Vamos supor endereços aqui, né? Endereços das variáveis vão ser esses aqui, ó, tá? Esses são os endereços. Então, a variável A endereço é 0, a variável B endereço é 1, a variável C endereço é 2. Né? Então, como é que eu vou atribuir o valor 10? Nós vamos traduzir assim, ó, carrega a constante 10. Então, eu coloquei o valor 10 na pilha. Então, só falta o quê? Agora, armazenar, né, na minha variável global, cujo endereço é 1, o valor que foi colocado em toda a pilha. Então, eu coloquei o valor 10 na pilha e desempilhei e armazenei na variável. Podia atribuir direto? Podia, pessoal. Até em linguagens, em máquinas reais, né? É assim que a gente vai fazer. A gente vai, por exemplo, colocar um registrador. Então, atribuir vai ser pegar um valor e guardar naquele registrador. Mas a nossa arquitetura é muito simples, né? Então, as operações têm que ser mediadas por uma pilha, tá? Então, fizemos essa tradução aqui, ó. Então, isso daqui traduz exatamente essa atribuição aqui. Como é que eu vou atribuir a segunda atribuição? A mesma coisa, né? Carrega constante. Ó, é a tradução da expressão, né? Que é carregar 120. E o resultado da expressão vai ser 20 na pilha. Agora eu tenho que armazenar na variável cujo endereço é 2, né? Na variável C. Então, isso daqui é a tradução disso. Agora, vamos traduzir isso daqui, ó, né? Como é que é? Eu vou traduzir a expressão primeiro, né? Como é que vai ser a tradução da expressão? Ó, quando tem uma variável, você carrega o valor da variável. Carrega valor da variável cujo endereço é 1. Tem a constante agora. Carrega a constante 5. Né? Então, eu tenho esses dois valores, posso fazer a comparação. Compara-se maior. Né? Então, fizemos essa primeira parte aqui. Eu vou fazer o ou já de cara? Não. Tem que primeiro resolver a expressão relacional. Vai ser o quê? Carrega o valor da variável cujo endereço é 2. Carrega a constante 30. Compara-se menor, né? Então eu tenho, na minha pilha vai ter o quê? O resultado dessa comparação, que é um valor 0 ou 1, né? Verdadeiro ou falso. O resultado dessa operação relacional, cujo resultado é 0 e 1 também, né? E aí falta o quê agora? Executar a operação ou, né? Então eu tenho na pilha já o resultado dessa expressão. O que falta fazer? Armazenar agora esse resultado, né? Que está no topo da pilha, na variável A, cujo endereço é 0. Né? Então não é difícil, né, realizar essas traduções. É basicamente isso que a gente vai fazer na aula de hoje, né? Certo? Então fizemos aqui a tradução de expressões e a tradução da atribuição. Aí nós começamos a analisar como é que seria a tradução de comando de repetição. Né? Eu parei aqui, porque estava faltando um pouco tempo para encerrar a aula. Eu achei melhor a gente deixar para a aula de hoje. Mas basicamente, ó, eu vou ter, no meio da regrinha de expressões, eu vou até mostrar aqui como é que é a regrinha de expressões, né? Então, eu tenho aqui minha regrinha de expressões, eu tenho basicamente esses comandos aqui, né? Quais são os comandos que eu tenho em linguagem? Entrada, saída, repetição, seleção, atribuição. Né? Então, o comando de seleção e atribuição, que vão implicar em comando de desvio, né? Que for traduzir para código de máquina. Né? Então, essa estrutura aqui de repetição em linguagem de máquina vai ter uns GOTO. Né? A gente quer evitar esse linguagem de alto nível, mas quando traduzido para linguagem de máquina, essas estruturas de linguagem de alto nível, né, vão ter comando de desvio, instruções de desvio na máquina. Né? Então, como é que é? Olha só, a regrinha vai ter uma palavra-chave C, aí tem uma expressão. A expressão pode ser uma sequência aqui. Né? Depois da tradução da expressão, o que vai ter? Para finalizar a expressão que condiciona a execução da primeira linha de comando, da segunda linha de comando, a gente vai ter uma palavrinha então. Né? Esse então aqui finaliza a minha expressão. Né? Aí o que vem em seguida? Tem a lista de comandos que devem ser executados se o resultado da expressão aqui for verdadeiro. Depois tem a palavrinha senão que finaliza essa lista de comandos. Né? O que vem em sequência? A lista de comandos que devem ser executados
resultado se o resultado da expressão aqui for falso, né? Então, assim funciona. Como é que é o comando de repetição? Né, aqui é para a gente selecionar se vai executar esse ou esse comando. No comando de repetição, eu vou condicionar se eu tenho que repetir, quantas vezes eu devo repetir essa lista de comandos, né? Então, a tradução é parecida, quer dizer, eu tenho uma palavra-chave que marca, né, que o comando que está sendo realizado é uma repetição, aí o que vem em seguida, a expressão que vai condicionar a execução de uma lista de comandos. Eu sei que essa expressão terminou na hora que eu leio essa palavra-chave faça, né? E aí o que vem em seguida é a lista de comandos, deve ser repetido. Finalizada a lista de comandos, aí tem uma palavra-chavezinha que marca o fim da estrutura aqui de repetição. Pessoal, alguém pode falar, pô, mas por que dessa palavra faça? Por exemplo, em linguagem C não tem essa palavra faça, né? Mas tem um detalhezinho, né? Da sintaxe C. Quer dizer, na sintaxe C eu sei que a expressão terminou na hora que eu leio um fecha parênteses. Por quê? Porque expressão em linguagem C obrigatoriamente tem que estar entre parênteses, tanto no comando de seleção quanto no comando de repetição em C. Então, abre e fecha parênteses, que é obrigatório em C, né? É para que o compilador consiga reconhecer onde é que começou a expressão, onde é que terminou a expressão, certo? Então, agora, nessas linguagens aqui que a gente tem essa palavra faça, né, do, alguma coisa do tipo, aí não. Eu delimito onde começa a expressão e termina a expressão com essas palavrinhas-chave aqui. Então, essas palavrinhas-chave que delimitam essas partes da minha estrutura de repetição, como a seleção, etc., auxiliam, né, ou demarcam, né, regiões do código que está sendo compilado, traduzido. Tá? Então, linha geral, como é que vai ser a tradução comando de seleção, né? Aqui tem uma expressão, pode ter quantos operadores tiver, né? Ela tem que ser lógica, né? Então, esse condicionamento de ser uma expressão lógica, a gente não consegue resolver sintaticamente, mas vai dar para resolver semanticamente. Mas vamos ver como é que vai ser feito, né? Para poder resolver tipo, eu tenho que recuperar, né? Qual que é o tipo das variáveis para poder resolver o tipo da expressão, para poder certificar que essa expressão é lógico, né? Para poder funcionar como condição aqui na minha como seleção, como repetição. Mas tá, independente disso, como é que eu faço a tradução? Né? Eu sei como é que traduz expressão, então ele vai ser traduzido aqui primeiro. Na hora que eu ler a palavra então, pessoal, vai ter aqui um comando de desvio, né? Então vai ser gerado aqui um comando de desvio cujo para um rótulo, né, uma posição do meu código, não existe ainda, né? Na hora que eu chego aqui, esse L1 não foi marcado ainda. Por quê? Porque eu não cheguei nessa parte aqui do meu código, né? Então a gente vai ter que ter um esquema também para memorizar essa região aqui, essa posição do meu código que vai ter que ser marcada, tá? Então, mas via de regra vai ser, diz se faço um rótulo que eu gero para uma nova posição do meu código. Aí o que vem em sequência, né? Então a tradução do então vai ser esse comando desvio, né? Percebo que não tem uma tradução direta do comando C, mas ele marca que é um comando de seleção, né? Quando eu leio a palavra C, eu sei que o que vem em sequência é uma estrutura, então, senão, enfim, C, então, vai produzir esse esquema de tradução, tá? Então, quando eu leio então, eu gero esse desvio se falso, um novo rótulo. O que vem em sequência é o comando 1, né? Uma sequência de comando de atribuição, outro comando de seleção, né? Um comando de repetição, uma chamada de função. O comando aqui pode ser um ou vários, né? Eu não tenho que delimitá-los, por quê? Porque já tenho 2 delimitadores aqui nessa sintaxe, tá, pessoal? Então vai ficar um pouquinho mais limpo o meu código, não vai ter que ter abre-chave, fecha-chave, vocês vão ver. Por quê? Porque já tem esses 2 delimitadores aqui na minha sintaxe. Não, então, se não, linguagem C, por exemplo, não tem a palavra então, né? Mas aí o que acontece? O que vem em sequência, então, é o comando 1, que eu vou traduzir. Um ou vários, né? Depois que eu traduzir todos os comandos, quando eu ler a palavra senão, aí senão aqui não tem tio não, tá, pessoal? É senal, porque até poderia ter, nossa linguagem poderia ter as palavras acentuadas, mas nós não vamos trabalhar, não. Vamos trabalhar com ASCII mesmo, né? Para poder ter a palavra acentuada, teríamos que trabalhar com Unicode, né? Para codificação no meu arquivo-fonte. Mas nós não vamos fazer isso, não. Então vai ser senal. Deixa eu consertar isso. Eu estou consertando na hora que eu vejo probleminha, vocês vão me desculpar, mas é que aí não. Eu vou deixando esses slides aqui bem limpos, bem limpos. Então vamos lá.
Então, quando eu ler a palavra senão, o que vai acontecer? Vai ter um desvio, vai ter dois comandos, né? Duas instruções para a minha máquina EVS. Uma que vai gerar um desvio para um rótulo fora do senão. Quer dizer, a ideia é a seguinte: quando eu leio senão, se eu executei comando 1, eu não vou executar comando 2. Então, esse comando de desvio que vai saltar o comando 2, tá? E, em sequência, eu vou recuperar o rótulo, né? Que tinha sido definido o desvio para ele aqui, né? Depois da tradução de expressão, que delimita ou marca a região do código que deve ser executado quando a condição é falsa, né? Então é para cá que eu vou. Então o rótulo que eu gerei aqui, eu vou marcar agora esse lugar meu código aqui, tá? Que vem em sequência a tradução comando 2, né? E aí, quando eu leio o fim C, né, que é uma palavra-chave que tem obrigatoriamente aqui na minha linguagem simples, aí o que vai acontecer? Ele vai gerar o rótulo que marca, né, a primeira instrução fora da minha estrutura de seleção, tá? Então vamos fazer uma tradução aqui, eu não tinha feito, vamos fazer a tradução aqui de uma estrutura agora de repetição, né? Já de seleção. Então eu vou fazer aqui, né? Vou supor que as variáveis foram declaradas, tá? Aí vou fazer uma coisa assim, eu quero saber qual que é o valor maior. Então, vou supor que as variáveis já foram declaradas e os valores delas já foram definidos, tá, pessoal? Estou na posição do código que vai fazer só o if. O meu comando aqui é se A é maior que B, então C recebe A. Se não, C recebe B, né? Em C. Aqui eu botei senão com tio, é o hábito, né, de acentuar, mas vamos... não tem problema, na digitar nós vamos digitar em tal e senal, né, sem acento. Então como é que é? Quais são as partes aqui do comando de seleção? Ó? Esse daqui é a expressão, isso daqui é o comando 1, né? Esse daqui é o comando 2, certo? Como é que é o esquema de tradução? Então é esse esquema aqui, ó. Então o que eu vou fazer primeiro? Nós vamos traduzir a expressão E, vamos traduzir a expressão aqui. Como é que é a expressão A maior que B? Carrega o valor global da variável cujo endereço eu vou usar para variável, mas na verdade aqui é o endereço de A, tá? Só para ficar mais simples aqui para eles entenderem. Carreguei o valor da variável A, carreguei o valor da variável B, tá? Então já tenho esses dois valores, eu posso agora comparar. Compara de maior, certo? Eu já tenho aqui a tradução da minha expressão. O que vem em sequência? Vai ter um desvio se falso para um rótulo, né? Desvio se falso para... Eu vou usar o LX aqui, tá, pessoal? E LY aqui. Por quê? Porque eu posso ter gerado outros rótulos antes. Esses rótulos aqui vão ser gerados em sequência, tá? A implementação de como é que a gente vai fazer nessa numeração é muito simples. Toda vez que precisar de um rótulo, eu somo mais um numa variável inteira chamada rótulo, que é global. Eu preciso de um rótulo, então o rótulo vai ser o rótulo mais um, né? E aí eu vou gerando essa numeração sequencial aqui para lugares no meu código automaticamente. Então o que vem em sequência agora? Vai vir a tradução do comando 1, que é a atribuição. Vou carregar o valor da variável A e eu vou armazenar na variável C, né? Assim funciona. Terminei de traduzir o comando 1. O que eu faço? Aí vai ter um desvio sempre para um outro rótulo e a entrada do rótulo do senão aqui, né? Então vai ter um desvio sempre para LY, né? E a entrada aqui do meu senão, né? Então tá aqui a tradução da palavra senão, né? Não é que eu chamo de senão. O que vem em sequência? A tradução agora de comando 2. Como é que é a tradução do comando 2? Carrega o valor da variável B, armazena na variável C, certo? Terminado isso aí, o que a gente vai gerar? O rótulo de saída aqui do meu comando de seleção, né? Então, essa aqui é a estrutura, ó. Se é falso, ele pula para cá, certo? Se é verdadeiro, ele executa o então e salta o senão. Ele pula para cá, daqui executou o senão. É assim só na minha máquina virtual simples? Não, pessoal. Via de regra, o esquema de tradução como de seleção, né, na grande maioria das arquiteturas, vai gerar, né, uma sequência de desvios, né, similar a essa aqui. Né? Lógico, e usando, né, as instruções daquela máquina. Né? Mas em JVM, por exemplo, vai ser uma coisa parecida. Né? E o comando de repetição? Né? O comando de repetição vai ter uma estrutura similar também. Só que
aí, agora a palavra que marca o início da repetição, ela vai receber um rótulo, né? Então, o enquanto, quando eu leio a palavra enquanto, eu gero uma instrução para marcar um lugar no meu código de mar, tá? Vai ter um lugar para marcar o quê? O início da repetição. Aí, o que vem em sequência? A tradução da expressão, né? Aí o que vem em sequência? Quando terminar a tradução da expressão, aí vai ter, quando eu leio a palavra faça, que é sem o cedilha, é faca, né? Quando lê a palavra faça, aí ele vai gerar um rótulo, um desvio, se falso, para fora da minha repetição, tá? É assim que vai acontecer. Então, terminou de traduzir a expressão, vai ter um desvio se falso, sempre assim. O que vem em sequência? Os comandos que eu quero repetir, né? Um ou vários, né? E na hora que eu leio a palavra fim, quando nós vamos fazer? Nós vamos gerar um desvio sempre para o início da repetição, né? Ao final da execução dos comandos, eu volto a testar a minha expressão para ver se devo continuar repetindo ou não. E, né, o fim, quando também vai prover, né, a tradução, a geração da instrução para minha máquina, marcando lugar no código fora da repetição. Para vai ser realizado esse desvio aqui, ó. Tá? Então, uma tradução aqui também vai ficar mais fácil da gente entender, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Eu vou fazer uma coisa agora útil. Ó. Vou supor aqui que as variáveis já foram declaradas. Eu vou fazer a somatória de 1 a 10. Né? Já dá para a gente fazer aqui. Ó. Então, a variável soma recebe 0. A variável conta recebe 1. Né? Aí eu vou fazer, ó, enquanto conta é menor que 11, faça. E aí eu vou fazer agora a contagem. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer soma, recebe, soma mais 1, ou mais conta, né? Eu quero a soma dos valores de 1 a 10. Então, 1 mais 2 mais 3, né? Então, soma, recebe, soma mais conta. E conta, recebe, conta mais 1. Certo? Terminei de executar aqui meus comandos, vai ter o fim enquanto. Aí, para ter um programa completo, teria aqui um comando de escrita, quer dizer, eu teria que usar o resultado dessas operações que eu executei nessa minha repetição, né? Então, o que é a minha expressão aqui? Ó? A expressão é isso. O que é o comando? Na verdade, não é um comando só, mas um bloco de comandos, delimitado por face, fim, enquanto. É isso daqui, né? Então, tem alguns comandos antes aqui, que é a inicialização das minhas variáveis, né? Carrega constante 0, armazena na variável s, carrega constante 1, armazena na variável conta. Né? Aqui não é o nome, na verdade, são endereços, mas só para ficar mais fácil a gente entender. Né? O que vem agora em sequência? Então, em sequência, agora vai vir a tradução. Né? Então, eu li a palavra enquanto, o que nós vamos fazer? Gerar um rótulo. Certo? O que vem em sequência agora? Vem a tradução da expressão. Como é que é a expressão conta menor que 11? Carrega o valor da variável conta, carrega constante 11, e compara-se menor. Então, quando isso é executado, o resultado vai ser 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Né? Falso ou verdadeiro. Né? 0, falso, 1, verdadeiro. Terminei, encontrei a palavra falso. O que vai ter aqui com o resultado dessa tradução? Desvio para fora da minha repetição. Desvio-se falso para fora da repetição. Certo? O que vem em sequência? A tradução do comando, que nesse caso não é um comando só, são dois, né? Duas atribuições. Então, vamos traduzir a primeira atribuição aqui. Vai ser carrega o valor da variável s, carrega o valor da variável conta, soma. Então, traduzir a expressão aqui da minha atribuição. O que falta agora é armazenar na variável S, que é a tradução da minha atribuição. Né? Então, isso daqui corresponde a essa tradução aqui. Então, vamos traduzir isso daqui. Como é que é? Conta. Carrega o valor da variável conta, carrega a constante 1, soma, armazena na variável conta. Certo? Então, já traduzi essa atribuição também. Terminou, li a palavra fim enquanto. Esse fim enquanto vai implicar em quê? Em gerar as instruções de desvio agora, né? Vai ter um desvio sempre para o início da minha repetição. E toda vez que eu executar meu comando, eu volto a repetir. E em sequência vai ter o quê? A marcação do lugar do código por onde eu vou executar, para onde eu vou soltar quando eu sair da minha repetição, certo? Então, aqui o programa na minha linguagem e aqui a sequência de códigos, né, que traduz a estrutura aqui de forma correta. Né? Um detalhezinho, pessoal, que vocês podem observar é que essas traduções aqui, a tradução, por exemplo, de atribuição é sempre a mesma, a tradução de expressão é sempre a mesma. Né? Na hora que eu estou lendo uma expressão, na hora que eu leio, entro nas regrinhas de expressão, a tradução é essa. Eu encontrei uma variável
carrega valor da variável, encontra a constante, carrega a constante, né? E as operações são colocadas na ordem, né, considerando as operações de pilha. Essa inversão aqui é trivial também de fazer, vou mostrar na calculadora, né, como é que a gente faz. Então, a tradução da atribuição da expressão é a mesma, a tradução da expressão da atribuição é a mesma, né, independente do lugar que ela aparece, né? E só essas palavrinhas aqui que vão implicar em marcações e desvios, né, para que a gente tenha essa estrutura de corretamente traduzido para a minha máquina. De forma que, na hora que eu executar isso daqui na minha máquina, eu produza como resultado o que está escrito aqui em linguagem de alto nível, né, que é o quê? É inicializar essas variáveis e realizar as contagens. 1 mais 2 mais 3, até 10. Né? Quando mandar escrever aqui, tem que dar 55, que é esse somatório de uma 10. Entenderam, pessoal, como é que funciona? Dúvidas até aqui, né? Como é que eu pergunto isso, né? Como é que eu vou perguntar isso daqui? Nós vamos perguntar isso daqui de duas formas. Eu dou isso daqui, peço para vocês produzirem sequência MVS correspondente, sequência de instruções MVS correspondente, ou então o contrário, tá, pessoal? Eu dou a sequência para vocês tentarem identificar qual esse código aqui traduz qual programa, tá? Fazer uma decompilação. Aqui é um exercício um pouquinho mais elaborado, mas não é difícil não, tá? Essa linguagem de que está implementada, ela admite decompilação, né? Isso eu discuti também na aula de ontem, né? Tem linguagem que não admite, tá, pessoal? Por quê? Porque a estrutura fica tão distinta, né, dessa estrutura. Eu executo transformações, otimizações, etc., que eu não tenho como voltar ao código original. Tem linguagem que admite decompilação, inclusive preservando o nome das variáveis, né? Java, por exemplo, faz isso. Por uma questão para poder implementar a reflexão, né, e para tratar um esquema lá de tipos, né, o nome das variáveis e os tipos são armazenados junto com o código, né, no .class e no .jar. Então, eu consigo decompilar Java para .class para .java. Tá? Dá para fazer isso, porque a linguagem admite, certo? Então, aqui a tradução comando de repetição de seleção. Vamos passar para o próximo, né? Aqui estão os exemplos também, até mais simples, né? Esse carrega constante 1 é o verdadeiro, tá, pessoal? Armazena na variável global 0, supondo aqui 0, endereço da variável A. Aí a tradução da expressão aqui é só carrega o valor da variável, né? Quando é se A, né? Então A já vai conter o valor 0 ou 1, verdadeiro, falso ou verdadeiro. Então, aqui está a tradução da minha expressão, por incrível que possa parecer. Né? A expressão é só carregar o valor de A. Tá? Então, se carrega o valor da variável que o endereço é 0, né? Vai ser 1 nesse caso, e aí dizia se falso para L1. Dizer, esse programa aqui ele executa sempre assim, né? Ele vai fazer essa atribuição e vai executar o A-recebe-F. Ele vai inverter, na verdade. Esse senão que nunca será executado, certo? Mas ele está traduzido aqui. Então, aqui está a tradução do senão, e aqui do então e aqui a tradução do senão. Né? Então, duas atribuições. E aqui uma tradução de uma repetição. Né? Aqui a atribuição antes da repetição, aqui a entrada da minha repetição, né? Enquanto aqui o rótulo, aqui nesse caso, eu colocando o valor absoluto 1, né? Que vem em sequência é a minha expressão, né? Que é carregar o valor da variável x, carregar a constante, comparação menor. Terminei a tradução da expressão, tem um comando de vir para fora da repetição, que vem em sequência é a tradução da minha expressão, que é o quê? Eu carrego a constante 2, carrego o valor da variável x, multiplica, e aí eu vou armazenar o resultado da expressão na variável x. Terminei de traduzir esse comando aqui que está sendo repetido, aí vai ter um desvio sempre início da minha repetição e um rótulo para fora da repetição. Tá? Por enquanto, são esses dois comandos que a gente tem só, tá? Eu posso pedir para vocês implementarem outros, né? Por exemplo, a gente tem aqui o comando de seleção simples. Podemos pensar no switch, né? No comando de seleção múltipla. Como é que seria a tradução? Né? A gente teria vários rótulos. Cada case no comando switch vai ser um rótulo, né? Para onde eu vou desviar a execução, dependendo do teste que eu faço, né? Eu tenho aqui a repetição enquanto, só tem esse comando de repetição, mas eu poderia pensar, por exemplo, o faça enquanto, como é que seria? Eu poderia pensar também a repetição para, né? For, para, e aí eu teria os três pedaços aqui, comando para, que é a inicialização, a condição de permanência e o incremento, que vai acontecer, né? Tudo na primeira linha. E como é que eu traduziria? A gente teria que pensar um esquema de tradução para essa minha estrutura aqui, né? Ver se eu peça isso na linguagem que vocês vão completar, tá, pessoal? Vamos dar sequência, então. O que a gente tem? A gente já tem, já falamos do comando de atribuição,
do comando de repetição e seleção, vamos falar agora do comando de leitura e escrita. São os dois últimos comandos que tem nessa primeira versão da minha linguagem, né? Então, como é que é? Quer dizer, conforme eu já comentei, leitura e escrita implica em interrupção da execução do programa, né? Para que essas operações que envolvem, né, que poderiam produzir algum sincronismo, né, que envolve, né, uma entidade externa, acesso a disco, né, que tem que é um pouquinho mais lento do que a execução do meu programa. Então, para não impactar, né, a execução de outros programas dentro do sistema operacional, a gente normalmente faz isso através de interrupção. Mas aqui na minha linguagem de programação, estou fazendo de forma dentro da própria linguagem, né? Então, só para simplificar, tá, pessoal? Então, como é que é a leitura? O comando leia não tem parâmetro, né? Então, como é que funciona? Leia leia tem parâmetro, sim. Ué, a tradução aqui está errada. Está errado, tá, pessoal? Aqui, ó, leia tem uma variável para onde a gente vai ler. Está errado, eu tenho que corrigir isso também. Opa, abri o programa errado. Espera aí, só um minutinho. Agora sim, ó. Comando leia é leia e aqui eu passo o endereço da variável onde eu vou guardar o valor lido, né? Então isso implica em que eu vou incrementar o topo da pilha. Essa entrada aqui, ó, entre aspas, essa atribuição, ela vai acontecer depois que o usuário digitar o valor de entrada. Digita o valor de entrada, aperta Enter. Então essa é a entrada. E esse valor de entrada, né, vai ser guardado em que lugar na memória? No endereço que eu reservei para essa variável. É assim que funciona, né? Não, pera lá, fazer besteira. O microcódigo aqui também está errado, pessoal. Nossa, eu tenho que corrigir muita coisa aqui. É que eu preparei essas transparências meio rápido. Não, aqui o comando está certo, assim. Eu estou falando besteira para vocês. Comando leia sozinho, a palavra leia sozinho, ela vai implicar na sequência, que é do jeitinho que está mesmo, né? Deixa eu voltar aqui do jeito que estava, desculpa, pessoal. Bom que eu corrijo aqui, já fica tudo direitinho. Então, o leia sozinho vai ser traduzido desse jeito, né? Ele vai implicar em incrementar a pilha e o valor que eu digitar se colocar no topo da pilha, né? O que vem em sequência é uma variável. E aí a tradução para essa variável vai ser o quê? Armazenar o valor que está no topo da pilha, né, que foi carregado, né, através da execução do comando leia, no lugar dessa variável. Então, o leia, a tradução é essa mesmo, e o A é que vai ser armazena na variável A, tá? Então, o leia não tem parâmetro mesmo. O leia, como instrução de máquina, não tem parâmetro. O leia, na minha linguagem de programação, ele tem um argumento que é a variável onde eu vou armazenar o valor. Tá me confundindo. O leia, esse leia que se refere à instrução de máquina, né? E o escreva, né, também não tem parâmetro, não tem operando aqui, ó. Não tem nenhum valor que eu passo para escrever. Como é que eu sei que valor que eu tenho que escrever? É o que está na pilha, é o que restou na pilha, tá? Então, quer dizer, o que vem aqui na tradução comando escreva o que vem antes é uma expressão, né? Então, depois de traduzida a expressão, o que restar na pilha eu mando escrever, é assim que funciona. Então, aqui não está diferente dos outros, eu não coloquei aqui os esquemas de tradução. O que está faltando aqui nesse slide é exatamente o esquema de tradução do leia e o esquema de tradução do escreva. Esquema de tradução do leia vai ser leia e uma variável, então executar o leia e depois armazenar nessa variável. Esse aqui é o esquema de tradução da instrução leia na minha linguagem de programação. Qual que é o esquema de tradução do comando escreva? Eu vou traduzir a expressão, depois de traduzida a expressão vai ter um SCR, comando escreva, tá? Então, por que funciona? Porque quando eu traduzo expressão, vai restar na pilha o resultado da expressão. Quando eu mando escrever, ele vai escrever o quê? Está na pilha, que é o resultado da expressão, né? Então, leia, valor digitado, eu incremento a pilha para poder armazenar nessa posição o valor que está sendo digitado pelo usuário. Eu escrevo e depois decremento a pilha para consumir o valor, né, da expressão que eu escrevi. O valor da expressão que eu escrevi. Tá? Então, agora eu posso ter ler escreva. Eu vou deixar para usar esses comandos aqui, pessoal, junto com o programa completo. Não, vou fazer aqui. Vamos considerar aqui algumas traduções para ficar mais fácil de entender, né? Então, vou traduzir, por exemplo, isso aqui, ó. Leia A. Vou escrever em minúsculo quando for o programa. Então, leia A. Esse aqui está no meio de um programa, tá, pessoal? Eu estou leia B, escreva A mais B. Eu acho que é isso que eu estava querendo. Ah, tá, já está aqui, inclusive. Vou fazer outra coisa. Vamos fazer o leia com repetição e o comando escreva. Vamos usar esse comando escreva junto com repetição, né? Então, vou ler um valor e aí eu vou fazer assim, ó, enquanto
Enquanto o valor de A for maior que zero, faça. O que eu vou fazer? Escrevo o valor de A e decremento A. Então, eu estou, por exemplo, suponho que eu digitei 5. 5 é maior que zero? É. Então, ele vai escrever 5 e vai decrementar. Então, a variável vai valer 4. 4 é maior que zero? Ele vai 4. Então, está escrevendo de 5 até 1, né? Se eu leio 5, ele vai escrever 5, 4, 3, 2 e 1. Se eu leio 10, ele vai escrever 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ele vai escrever o valor que eu digitei até 1, né? Em ordem decrescente na repetição. Como é que seria a tradução para MVS? Aqui que está agora. Como é que é a tradução do leia, pessoal? É a instrução leia, vai interromper a execução do programa, esperar que o usuário digite alguma coisa, o usuário digitou, apertou Enter, aí ele vai incrementar o topo da pilha e colocar esse valor no topo da pilha. Então, no topo da pilha tem o valor que foi lido. O que eu faço em sequência? Armazeno, né, no endereço reservado para a variável A. Que vem em sequência, o enquanto. Como é que eu traduzo? Um rótulo e nada. Vem em sequência, a expressão. Como é que traduz? Carrega o valor, né, da variável, né, que eu passo o endereço da variável A, carrega constante 0, compara-se maior. Terminei de traduzir a expressão. O que vem em seguida? Se viu, se falso, para fora da repetição. Traduzir o falso. O que vem em sequência? Um comando escrito e um comando de atribuição. Como é que é o comando escrito? Vou traduzir a expressão, que é só o valor de A, né? Carrega o valor da variável. Porque eu vou fazer uma coisa até mais elaborada. Vou escrever vezes 10 aqui, tá, pessoal? Então, se é 5, ele vai escrever 50, 40, 30, 20, 10. Tem uma expressão um pouquinho mais elaborada aqui, né? Escrevo o resultado de uma expressão. Podia ser só lá, mas eu quero fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Então, eu carrego o valor da variável A, carrega constante 10, multiplica, né? Esse é o resultado da expressão, que vem em sequência, escrevo. O que restou aqui dessa expressão, na pilha eu mando escrever, né? O que vem em sequência agora é a atribuição. A atribuição é carrega o valor da variável A, carrega constante 1, certo? E subtrai, que vem em sequência, armazenar na variável A, né? Agora, quando eu chego na palavra enquanto, que vai ter um desvio sempre no início da minha repetição e um rótulo de saída da minha repetição, certo? Então, aqui eu vou marcar só os lugares aqui, ó, do meu código, onde tem os comandos de desvio, tá, pessoal? Para a gente entender, né? Então, quando eu chego aqui, eu volto para o início da repetição. Quando eu chego aqui e é falso, eu venho para fora da minha repetição, né? Então, a tradução de um modo geral é essa daí. Tudo bem? Dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá todo mundo quieto aí? Estou entendendo que estão acompanhando o que está sendo falado, né? Vamos ver agora a tradução de um programa completo, né? O que falta para eu ter um programa completo? Tradução de variável, né? E algumas outras operações, né? Declaração de variável e esses dois outros comandos aqui, né? Então, para a tradução de um programa simples completo, eu vou ter que ter uma instrução para dizer que eu estou iniciando meu programa. Essa instrução aqui, ela vai atribuir valores iniciais para meus registradores, vai colocar minha máquina numa configuração inicial para começar o processamento, tá, pessoal? A tradução da declaração variáveis vai ser o quê? Reservar, alocar memória para cada uma das variáveis, tá? Nessa minha versão inicial, com as variáveis todas têm o mesmo tamanho, então eu vou traduzir a declaração de todas as variáveis reservando um espaço para cada uma delas, tá? Quer dizer, na verdade, isso daqui vai implicar numa instrução reserva um lugar para cada variável, e aí eu vou somar com as variáveis que eu declarei, eu reservo uma única chamada aqui, lugar para todas, só que aí, paralelamente, né, nós vamos ver, quando a gente for implementar na aula de amanhã, né, nosso compilador completo para essa primeira versão, paralelamente a gente vai ter que estar guardando, né, qual que endereço foi reservado para cada variável para eu poder traduzir depois de forma correta, né? Aqui, por exemplo, na hora que eu estou traduzindo, eu estou usando o nome da variável, mas não é o nome. Né? Correto vai ser o quê? Se põe que o endereço da variável A aqui é 10, né? Então aqui, todo lugar que eu encontrei, que eu escrevi a palavra A, é 10 na verdade, né? É o endereço da variável que a gente usa nas instruções, tá? Então, como é que eu sei qual que é o endereço, né? Quando eu leio esse A aqui, como é que eu sei qual que é o endereço que eu reservei para ele? Eu vou ter que ter uma estrutura que guarda essas informações para mim, né? Que estrutura que é essa? A gente vai chamar de tabela de símbolos, né? Uma estrutura que vai armazenar informações sobre as entidades que a gente nomeou dentro do código. Tá? Todas as entidades que eu nomear vão ser guardadas nessa tabela, para eu poder saber, né? E conseguir fazer a tradução correta. Tá? Mas assim, do ponto de vista de instrução de máquina, eu preciso guardar um lugar para variável. Podia fazer para cada variável um amém. Amém 1, amém 1, amém 1, mas você pode também, né, simplificar como todas as variáveis para a mesma quantidade de memória. Então, eu conto
quantas variáveis e guardo, né, e gero, aloco a memória, o total de espaço que eu vou precisar para minhas variáveis globais, tá? É assim que vai funcionar. Esse main depois também vai ser usado para variáveis locais, né, para variar dentro de uma rotina, mas nós vamos ver isso posteriormente. E vai ter uma instrução final marcando o fim do programa. Então, aqui tem um programa completo e aqui a tradução dele em MVS. Né? Então, como é que é? Ó? Programa, teste, né? A gente vai traduzir para esse INPP, certo? O que vem em sequência? Declaração de duas variáveis, né? Que é a variável inteira I e inteira J, tá? Aí, o que vou gerar como instrução dessa declaração? Aloca duas posições de memória, uma para a variável I e uma para a variável J. Quais vão ser as posições? Vão ser as duas primeiras. Então, na minha tabela de símbolos, né? Na hora que eu estou traduzindo isso, na minha tabela de símbolos, eu vou guardar isso aqui, ó. Eu vou guardar basicamente qual que é o símbolo, né? O nome da variável e o endereço dela. Basicamente isso. Não vão ser esses nomes que eu vou guardar, né? Mas é basicamente isso aqui, né? Então, para a variável A, a variável I, o endereço que eu vou guardar para a variável I vai ser 0. E para a variável J, o endereço que eu vou reservar para ela, o endereço é 1, tá? Então, na tabela de símbolos tem que ter isso. Para quê? Quando eu faço aqui, ó, I recebe 1, como é que vai ser a tradução disso, né? Vai ser carrega o valor, carrega constante 1, armazena na variável I. Qual que é o endereço dela? Eu olho na tabela de símbolo, ó, o endereço da variável I é 0, então armazena na variável global, cujo endereço é 0. O que vem em sequência? Início de uma repetição. Então, L1 nada. Aí vem a tradução da expressão, carrega o valor da variável I, eu estou lendo meu código lá, I. Aí eu tenho que olhar na tabela e olhar qual que é o endereço? 0. Carrega o valor global 0, do endereço 0. Carrega constante 10, compara-se menor. Né? Vamos traduzir aqui minha expressão. O que vem em sequência? Vem em sequência é um comando de desvio. Né? Desvio para onde? Para fora da minha repetição, para o enquanto, que é para esse enquanto, tá, pessoal? Então, cada lugar no meu código vai ter rótulo também. A gente vai marcar isso. Então, o rótulo aqui de entrar comando enquanto vai ser L1. Eu marquei aqui. O que vem em sequência? Desvio-se falso para fora da minha repetição. Então, quando eu leio depois dessa repetição aqui, se for falso, eu vou para onde? Vou para cá, ó, para esse fim enquanto. Tá? Então, esses comandos enquanto fim enquanto vão acontecer de formas alinhadas, uma estrutura apropriada para a gente poder resolver esses lugares aqui no meu código, esses rótulos, vai ser uma pilha semântica, tá, pessoal? Então, basicamente, vai ter uma outra estrutura aqui, que a gente chama de pilha semântica, que eu vou usar para traduzir esses rótulos, tá? Então, na verdade, como é que eu faço? Ó, eu gero esse rótulo L1 e coloco na pilha, tá? Eu gero esse desvio para um rótulo L2 e coloco na pilha semântica. Por que eu coloco esses rótulos na pilha? Para poder depois recuperar na hora que eu chegar nesse fim enquanto, né? O que vem em sequência, pessoal? Vai ter uma atribuição, né? Que é essa atribuição aqui, ó. Carrega constante 1, armazena variável, cujo endereço é 1, que é a variável J. O que vem em sequência? Um outro comando de desvio, né? Que é o outro comando de repetição, o enquanto. Como é que eu faço? Para esse outro comando, gera um outro rótulo, L3, né? E coloco na pilha semântica. Né? Aí vem a tradução da segunda repetição, J menor que 10. Então, carrega o valor da variável cujo endereço é 1, carrega constante 10 com passo menor. Fiz essa tradução. O que vem em sequência é 1, faça. Aí vai ter um desvio para fora dessa repetição. Gerei o desvio para esse rótulo e guardo na minha pilha semântica. Tá? Aí o que acontece? Vem a tradução agora do comando que eu quero repetir aqui dentro, que é o quê? Carrega, ó, eu estou aqui, tá? Carrega o valor da variável I, cujo endereço é 0, carrega o valor da variável J, cujo endereço é 1, soma, que vem em sequência, e escrever o resultado dessa soma, certo? Fiz essa soma, a gente escreveu o resultado, que vem em sequência uma atribuição. Carrega o valor da variável J, cujo endereço é 1, carrega constante 1, né? Somo, armazena a variável I, certo? Na variável J, cujo endereço é 1. O que vem? Ó, quando eu leio esse fim enquanto aqui, o que eu vou fazer? Ele vai gerar dois comandos aqui, né? Um desvio e um rótulo de saída. Como é que ele sabe qual que é o endereço desse desvio e qual que é esse rótulo de saída, pessoal? É só ele desempilhar da pilha semântica. Ó. Ele desempilha esses dois. O primeiro que ele vai usar o segundo que ele desempilhou para gerar um desvio sempre, certo? E pega o primeiro que ele desempilhou para gerar o rótulo de saída. Tá? Então, tem dois rótulos na pilha na hora que eu chego
nesse fim enquanto aqui. Eu desempilho esses dois para gerar um desvio sempre, para início da repetição e o meu rótulo de saída. É assim que a gente vai fazer, tá? Vamos ver na aula de amanhã, isso vai ficar mais claro aí. Aí gerou esses dois rótulos, esse fim enquanto, que vem em sequência o incremento variável i. Então, carrega o valor da variável i, né, cujo endereço é 0, carrega a constante 1, soma, armazena na variável i, cujo endereço é 0. Eu fiz aqui. Cheguei nesse fim enquanto agora, o que ele vai fazer? Ele vai desempilhar os dois rótulos que estão lá, né? O segundo rótulo que ele desempilhou, ele vai gerar um desvio sempre para ele, e o primeiro rótulo que ele desempilhou vai ser o endereço de saída da minha primeira repetição, tá? Então, esses dois comandos aqui, ele vai gerar, né, manipulando a pilha semântica aqui, né? Com os lugares no código que foram gerados, né, durante a tradução do início aqui da minha repetição, né? Então, primeiro lugar de código eu gerei na hora que eu li a palavra enquanto, segundo lugar de código eu gerei na hora que eu li a palavra face. Isto feito, aí terminou meu programa todo, vai ter um fim programa, tá? Para ver que isso funciona, pessoal, vou demonstrar naquela minha máquina virtual, né, que eu falei para vocês, está disponível, né, aqui no material de apoio, né? Então, se vocês baixarem esse ambiente de desenvolvimento simples, né, executarem ele, eu fiz o download, está aqui a minha máquina virtual simples, não sei onde é que foi parar aqui, ó. Se baixaram, tá aqui, deixa eu baixar de novo, ele pega uma versão diferente, então eu vou clicar aqui, ele vai baixar para mim, manter, aí eu vou lá para mostrar na pasta onde está esse código, né? Ele está mostrando aqui, ó, o compilador simples, etc. Eu vou executar, já está até configurado para executar, mas eu posso também abrir um terminal, né, na pasta de downloads onde está e mandar executar, vai ser Java -jar e esse programa jar aqui, ó, né? Quando eu executar, vou executar o segundo plano, né? Ele vai abrir aqui esse ambiente de desenvolvimento, ó, tá? Aqui tem um pequeno inconveniente agora, que é o seguinte: toda vez que eu executar, ele vai, na hora que eu mandar simular, ele pula para uma outra tela. Então, eu vou compartilhar, eu vou inverter aqui, pessoal, vou compartilhar a primeira tela, tá? Vou parar aqui o compartilhamento, vou compartilhar a minha primeira tela, só um minuto. Eu inverti aqui, ó. Então, estou compartilhando agora a minha primeira tela. Aqui está meu programa, né? E aí eu entro. Ele já gera aqui, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar exatamente esse programa que eu acabei de apresentar a vocês, né? Esse programa aqui, e vou digitar, tá? Então, o nome do meu programa vai ser repete, e aí ele vai ter as variáveis i e j. Percebam que não tem ponto e vírgula, não tem vírgula, né? Para poder vir e organizar meu código de jeito, pessoal, a gente tem que fazer alguns malabarismos aqui, tá? Não tem ponto e vírgula. Tem linguagens que não tem ponto e vírgula. Ó, J recebe 1. Aí tem um outro enquanto. Enquanto J menor que 10, faça. Escreva I mais J. J recebe J mais 1, aí tem o fim enquanto, desse enquanto aqui. Tá? Agora tem o incremento variável i, e agora tem o fim enquanto aqui no programa principal. Tá? Então, eu posso, por exemplo, compilar simplesmente, né? E quando eu mando compilar, ele vai apresentar aqui para a gente, né? Tá. Ele vai apresentar para a gente exatamente essa tradução, ó, tá vendo? Deu certinho aqui. Na aula de amanhã vocês já vão estar fazendo isso, né? As mudanças que a gente vai fazer, as operações semânticas que a gente vai acrescentar, né, no nosso projeto inicial, né, organizador sintático, vocês vão conseguir fazer isso daqui, tá? Essa tradução. Perceba que está certinha, né? Na verdade, eu peguei exatamente desse código aqui. A novidade aqui que tem comentário que a gente pode acrescentar, mas perceba que eles não são utilizados, né? Só acho que esqueci de comentar com vocês como é que a gente implementa comentário no Lex, mas eu faço isso na aula de amanhã. São algumas regrinhas a mais que a gente acrescenta para poder saltar, né, excluir do código coisas que são comentário. Comentário é excluído do código pelo organizador léxico, tá, pessoal? Essa informação não implica em nada no
código compilado. Ela é uma informação que a gente coloca no código para a gente mesmo, né? Não tem nenhum significado para o compilador. Ele simplesmente descarta isso quando está compilado. Então, eu posso ter comentário de várias linhas e comentário de linha, né? É fácil de implementar isso no LET. Vocês vão ver na aula de amanhã. Só que, além disso, né, nesse ambientezinho que a gente fez, a gente pode ver, além disso, a gente pode executar, né? Posso executar direto. Então, na hora que eu estou executando aqui, ó, ele já apresenta para mim na saída toda essa repetição. O meu escreva, ele escreve e salta a linha, tá, pessoal? A gente poderia até pensar num escreva que não salta a linha para a gente ter resultados formatados, né? Poderia pensar um escreva sem saltar a linha que escreve um espaço em sequência. Eu poderia produzir, né, esse resultado aqui de forma tabular, né? Como se fosse uma tabelinha. Mas aqui tudo bem, ó, o valor de I é 1, o valor de J é 1, a primeira vez que ele escreve esse 2 aqui, ó. Depois ele incrementa o J, 3, 4, 5, 6, 7, mas que esse J atinge o valor 10, aí ele não executa, né? Então 10 é menor que 10? Não, é igual, né? Aí ele pula para cá, incrementa o I, né? 2 é menor que 10 J volta a valer 1, aí ele vai escrever a sequência aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, né? E daí por diante. A gente pode ver também um outro esquema que dá para ver nessa máquina. A gente simula o passo a passo. E aqui uma coisa interessante, ó. Quer dizer, além do meu programa, eu mostro a minha máquina, né? Qual que é a vantagem aqui, né, pessoal? A vantagem aqui é que a gente tem agora como simular a execução desse programa, para a gente ver o que está acontecendo. Quer dizer, isso daqui tem importância mais para vocês entenderem essa máquina e conseguirem assimilar mais, mas isso já é além do projeto do compilador, né? A gente entender a máquina, isso aqui é mais para a gente entender a máquina por qual a gente está gerando código. Então, nessa simulação aqui, a gente tem a minha pilha, o vetor, então as instruções e os 3 registradores, I, S, D. Então, quando eu faço a primeira instrução em MPP, ele simplesmente coloca o I valendo 1, o S valendo menos 1 e o D valendo menos 1. Pronto, inicializei. Quando executa main 2, o que ele vai fazer? Ele vai reservar 2 posições na pilha, ó, tá vendo? E aí, através do meu... O compilador, ele guarda, né? O 0 é da variável I e o 1 é da variável J, né? Aí, o que acontece aqui, ó, pessoal? Carrega constante 1, ele vai colocar isso no topo da pilha. 1 está no topo da pilha. Quando eu mando armazena no endereço 0, esse 1 que está no topo da pilha vai ser colocado com valor no endereço 0, ou seja, vai ser o valor da variável I. Aí eu entro na repetição. Ele gera um rótulo que não faz nada. Esse rótulo é só para desviar a execução. Aí ele carrega o valor da variável I, carrega a constante 10 e compara. Ele compara assim, 1 é menor que 10? 1 é menor que 10? Então no topo da pilha vai estar verdadeiro, certo? Então vai restar com o resultado dessa operação verdadeiro. Aí ele verifica agora. Eu vou desviar para L2 aqui, ó, para essa posição código, se o resultado dessa comparação for falso. O resultado aqui é 0, é falso? Não, é verdadeiro. Então ele continua executando. Ele passa para a próxima, que é o quê? O comando agora é de atribuição, né? J recebe 1. Como é que é a tradução disso? Carrega a constante 1, armazena no endereço 1, que é o valor de J. Aí entra na segunda repetição agora. Segunda repetição ele vai fazer o segundo teste, que é carregar o valor de J, que é 1, carregar a constante 10, comparar se menor. 1 é menor que 10? Eu vou desviar se falso. Está no topo da pilha é falso? Não. Então, eu continuo executando. Eu só descarto esse valor aqui e continuo executando. O que é continuar executando? É executar isso como escrita, que em pegar o valor de I e somar com o valor de J. Então, carrega o valor de I, carrega o valor de J, 1 e 1, né? Soma, dá 2, escreve. Então, na saída vai aparecer o resultado dessas duas operações. Tá, ó, pessoal. E ainda tem a opção de ver o microcódigo, tá? Quando eu clico aqui, ó, tem a opção de ver o microcódigo. Agora, eu vou traduzir essa atribuição. Então, carrega o valor de I, né? Então, o que ele vai fazer? Incremento a pilha, né? O S aqui vai para 2. Então, na posição 2, eu vou colocar o valor que está no endereço 1, né? Que é 1. Tá certo? Carrega constante 1. Então, como é que funciona? Incremento toda a pilha. Então, o S vai para 3. Na posição 3, vou colocar essa constante 1. Soma. Como é que ele faz? Ele pega o valor que está abaixo do S, né, que é o 1, soma com o valor 1, né, e isso é o que vai restar. E depois ele decrementa a pilha de uma posição. Então, vai restar na pilha o resultado dessa soma. Certo? Então, 2. Né? E onde é que eu vou fazer? Eu vou armazenar esse valor 2 no endereço 1. Quer dizer, quando eu armazeno esse 2 no endereço 1, eu estou preenchendo qual variável? Variável J. A variável J agora vale 2. Quando eu chego aqui no fim enquanto, ele vai ter esse desvio sempre. Esse desvio sempre vai desviar a execução para onde, pessoal? Para o rótulo L3. Ele volta lá no início, fazendo agora de novo L3. Ele vai comparar de novo. 2 é menor que 10? Não vai desviar. Carrega o valor de I, que é 1. Carrega o valor de J, que agora é 2. Soma e escreve.
Então, na saída vai aparecer agora o quê? O 3, certo? Agora ele vai incrementar o J de novo. Carrega o valor de J, que é 1, que é 2, carrega a constante 1, soma, vai dar 3, armazena a variável J. Tá vendo? Tá funcionando. 4, 5, escreveu 6, mais 7, vai escrever até o 10, né? Ó, quando o J é 9, ele ainda é menor é menor que 10. Então, vai continuar repetindo. Carrega 9, carrega 10. 9 é menor que 10? É. Então, ele continua executando. É a última vez que ele vai executar. Soma 1 com 9, vai dar 10. Escreve o valor 10 na tela. Então, apareceu essa primeira sequência. Tá. Aí, agora, ele vai incrementar a variável J. Então, carrega o valor de J, que é 9. Carrega o constante 1. Soma, é 10. Armazena a variável J. Então, J vai valer 10 agora. Volta para o nível de repetição. Agora vai carregar o valor de J, que é 10, carregar a constante 10, comparar. 10 é menor que 10? Não, é falso. Aqui, ó, o resultado então é 0, que é falso. E aí vai ter um desvio se falso. Ele vai desviar agora para L4, porque o resultado da pilha da avaliação da expressão J menor que 10 é falso. Ele pula para L4. Tá? E agora vai fazer o incremento da variável I. Ó. I vai receber I mais 1. Carrega o valor de I, que é 1, carrega a constante 1, soma, é 2, armazena a variável I, que é, então, a variável I agora vale 10. E aí tem um desvio sempre para L1. Ó. Então, quando tem um fim enquanto, agora ele volta no início da repetição, lá no L1. Né? No L1, ele vai iniciar a variável J de novo, né? 2 é menor que 10 agora ele vai iniciar a variável J de novo, carrega constante 1, armazena a variável J, então J volta a valer 1, e aí a segunda repetição acontece toda de novo. Né? Então, essa máquina aqui, pessoal, para explicar o funcionamento, né? Vocês podem testar aqui outros programas, né? Vamos fazer aqui um programa para escrever qual que é o maior de dois valores, né? Então, tem o IJ, eu vou ler esses dois valores, leia I, leia J. É legal que tem um comando leia para vocês verem, né? Aí vai ter um se I é maior que J, escreva aí. Então, né? Tem que ter o então. Ah, tá, vou colocar aqui embaixo. Então, escreva I. Se não, escreva J. Fim C. Aqui é um comando, então, se não, com escreva, programinha completo. Vamos compilar. Aqui está o meu programa compilado. Vamos executar. Né? Tá lá, ele está pedindo o valor de I. Vou digitar, por exemplo, 10. Né? Eu vou pedir um valor de B. Vou digitar, por exemplo, 5. 10 é maior que 5? É. Então ele escreve 10. Vou executar de novo. Tá? Aqui eu tenho a tecla de função, tá, pessoal? Se apertar F6, ele executa de novo também. Ó. Então eu vou digitar agora o 3 e o 8. 3 é maior que 8? Não. Então ele vai escrever o 8. Ele sempre escreve o maior, ó, né? Sempre escreve o maior valor aqui. Executar passo a passo, para a gente ver isso funcionando. Né? Então, ele começa de novo, lá, em NPP, inicia minha máquina, coloca minha máquina na classe inicial, vai reservar a posição para as variáveis I e J, normal. Aqui ela assume lixo na memória, tá vendo? É legal a gente ver que se eu não inicializar as variáveis I e J, elas vão continuar com o valor da última execução, se o programa assumir a mesma região da memória. Isso acontece na prática, tá, pessoal? Esse é um erro, pode acontecer de variáveis não inicializadas. Né? Se eu não fizesse a leitura de I e J, para definir valores iniciais para as variáveis, o que aconteceria as variáveis I e J assumiriam os valores da última execução. Então, o leia, como é que acontece? Ó, ele interrompe a execução, espera digitar um valor. Ó, a leitura é assim: interrompe a execução, espera digitar um valor. Por exemplo, 10. Na hora que eu apertar um OK, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o topo da pilha e esse valor que eu entrei, ele vai colocar no topo da pilha. Então, esse 10 vai colocar no topo da pilha. Na hora que eu mandar armazenar no endereço 0, então o valor 10 vai ser guardado no endereço, na memória que está reservado para a variável I. Certo? Então, um outro leia. Ele vai ler, por exemplo, o valor 30. Né? OK, estou colocando toda a pilha. Quando eu mando armazeno no endereço 1, então esse valor 30 vai ser guardado na posição memória que está reservado para a variável J. Agora, a comparação. I maior que 10. Então, ele carrega o valor de I, que é 10, carrega o valor de J, que é 20, 30, compara-se maior. 10 é maior que 30, é essa comparação que está fazendo. Né? Se 10 é maior que 30, ele vai deixar na pilha 1. Se 10 não é maior que 30, ele vai deixar na pilha 0, que é falso. Então, é o caso. Né? Então, eu vou fazer agora desvio falso se o resultado na pilha, o resultado da avaliação da expressão é falso. É exatamente, né, o que aconteceu. 10 não é maior que 30. Então, ele vai para o senão, ele pula para L1, né, que é a região onde vai estar a tradução do senão, escreva J. Tá? Então, ele vai carregar agora o valor da variável J, que é 30, e vai escrever na tela. Então, na saída vai aparecer o resultado dessa variável. Né? Terminou de executar, ele termina, ele finaliza aqui, ó, desalocando, né, o endereço das variáveis e finaliza o programa. Então, o programa termina de executar.
executar. Tá? Só é interessante, né, você experimentar alguns programas, né? Vai dar erro de sintaxe, vai dar erro, por exemplo, se eu não leio nada, aí vai dar erro de sintaxe, tem que dar, né? Na hora que eu mandar compilar, ó, erro sintático, erro, ele marca para mim onde está o erro, né? Com vermelho aqui, tá? O verdinho é quando ele está marcando para mim que comando está sendo executado, né? Às vezes não dá muito certo, não, mas a gente tentou sincronizar. É como se fosse uma depuração, só que eu vejo a máquina. Essa depuração é até mais do que esse depurador ser usado até aqui, porque a gente está vendo a máquina executando. Sequência de instruções de máquina, essa operação de cada operação do meu programa executa, né? É para a gente tentar entender aqui como é que essa máquina funciona. Tudo bem? Como é que seria, por exemplo? Não, vou deixar para a aula de amanhã. Ou não. Eu vou mudar aqui a minha calculadora. É o que a gente vai fazer na aula de amanhã, tá, pessoal? Mas talvez eu deixe para explicar melhor na aula de amanhã. Mas eu vou mudar a minha calculadora para mostrar para vocês como é que vai ser a tradução, né? Como é que nós vamos traduzir. Então, eu vou pegar aqui e vou mudar, só que eu vou pegar a calculadora e vou traduzir para MVS, tá, pessoal? Então, vou pegar minha calculadora lá na minha versão original. Ela estava fazendo cálculo, né? Então, se mandar executar aqui, ó. Aqui eu fiz um make para minha calculadora também, conforme eu via comentar com vocês. E aí, se eu compilar e executar essa calculadora, o que ela faz é cálculo, né? Por exemplo, digitar 12 mais 4, ele apresenta aqui o resultado. Posso fazer A recebe 20, A recebe A vezes 2, né? Então, ele fez, se eu mandar escrever o A, ele vai fazer aqui, apresentar o resultado da conta. Então, cada expressão aqui, ele traduz resolvendo aquela expressão, né? Então, armazena, ele vai guardar no endereço de memória, daqui ele vai resolver a expressão e guardar no endereço de memória, etc. Tal. Quando eu mando escrever o valor de A, ele apresenta aqui o valor que está nesse endereço de memória. Então, aqui está a tradução desse jeito. Só que eu vou mudar agora as ações aqui, ó. Ao invés de fazer isso, nós vamos agora gerar código MVS, tá? Então, como é que seria aqui, ó? Vou mudar aqui, só para vocês verem. Então, expressão aqui não vai ter tradução, atribuição vai ter tradução. Como é que é a tradução? Depois de traduzir de expressão, ó, percebo que essa ação ocorre depois que eu já traduzi a expressão. A gente tem que imaginar a árvore sintática, né? Então, toda expressão já foi executada. Como é que eu faço para traduzir isso daqui? Nós vamos gerar esse comando aqui, ó. Printf /t, tá? Que é uma tabulação, né, para o rótulo, né? O que vem em sequência se armazena na variável global /t e aqui o endereço da variável, certo? /n. Qual que é o endereço da variável? O meu var aqui, ele já está devolvendo para mim o endereço dessa variável, tá? Então, não tem que me preocupar com nada. Então, essa é a tradução do comando armazena. Nós vamos traduzir agora o comando número. Como é que é a tradução comando número? Vai ser simplesmente isso, né? Só que, quando eu encontrar número, vai ser um carrega constante. Quando eu leio variável, vai ser um carrega valor global, né? De uma variável global. Todas as variáveis são globais aí, né? Aí o valor de uma variável global. O endereço da variável já vai vir aqui no var, tá? Por isso que eu estou usando o próprio $1. Agora, a tradução do soma, etc., considerando que os valores já foram carregados, pessoal, vai ser simplesmente não vai ter valor aqui agora não. Vai ser simplesmente um soma, né? Multiplica, subtrai e etc. Então, eu estou mudando aqui minha calculadora, ao invés de resolver, agora ela está escrevendo sequência de instruções MVS que corresponde àquela tradução, tá? Barra é dividir, né? E o multiplica o vezes é o multiplica, certo? Então, olha só, é bem simplesinho. Eu percebo que ao invés de executar os comandos, eu vou escrever, né, como resultado, sequência de instruções que corresponde a essa estrutura aqui na linguagem original. Tá? Então, vou fazer aqui meu make, ele compilou. Agora, na hora que eu executo minha calculadora, por exemplo, se eu digitar A recebe 10. Aí vai dar para mim a sequência de instruções, né, que corresponde à tradução dessa atribuição. Tá, a atribuição aqui está dando um símbolo igual, né? Conforme eu já comentei com vocês, como é que eu faço para minha atribuição ser o menor hífen? É só vir aqui, ó, e alterar. Então, o símbolo de atribuição aqui para minha máquina agora é o menor hífen, tá? Então, fiz essa mudança aqui, refaço o meu projeto, né? E agora eu tenho, ó, A recebe 10. Carrega a constante 10 e armazena na variável. Os endereços aqui das minhas variáveis, na minha calculadora é assim, o A é 0, o B é 1, o C é 2 e daí por diante, né? Agora eu vou fazer o A recebe 10 vezes A mais 1, né? Aqui é a sequência, ó.
Como é que ele está traduzindo direitinho? Ó, deixa eu voltar aqui minha gramática. Gramática com as ações semânticas que vão ser acrescentadas aqui para fazer a tradução correta. Né? Então, ó, perceba, ó, carregou a constante 10, carregou o valor da variável A, carregou a constante 1, somou, multiplicou. Olha, ele colocou na ordem correta aqui, né? Por quê? Ele construiu a árvore e na hora que ele está avaliando essa árvore, executando os comandos escritos, ele está produzindo os comandos corretos. Aí depois que multiplicou, esse é o resultado da minha expressão, né? Aí eu vou armazenar na variável A, tá aqui, ó, armazena na variável global com o endereço A. Então é assim que a gente vai fazer a tradução, tá? Ao invés de executar operações, nós vamos colocar comando escrita que corresponde à tradução de cada uma das estruturas do meu programa, né? Então depois de avaliar a expressão, eu vou gerar um armazena na variável que o endereço foi passado aqui, né? A tradução de número e variável é carregar constante e carregar valor. E a tradução da expressão mais vai ser depois de traduzida a primeira expressão. Depois de traduzida a segunda expressão, eu vou gerar o comando MVS que corresponde à operação de soma, que é soma. Então, na pilha já foi carregado o valor da expressão, na pilha já foi traduzido e carregado, né? Na pilha. Na hora que eu estiver executando, né, a expressão, essa expressão já foi avaliada, colocar na pilha, a expressão já foi avaliada, colocar na pilha, e aí quando eu mandar agora executar o mais, significa mandar só mais dos dois valores que estão na pilha. É simplesmente isso, tá? Então não é tão complicado. Aqui vocês vão ver, na aula de amanhã eu vou detalhar melhor, né, essa tradução aqui, fica mais fácil de entender. Tudo bem por enquanto, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu queria falar. Não, era isso, né? Então tá, eu vou finalizando por aqui. Na aula de amanhã, o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês tenham esse projeto compilador parte 2 pronto, né? Só que não é esse não. Na verdade, é o que a gente fez na outra aula. Eu até coloquei em outra pasta aqui. Não é o de compilador, de teoria de linguagem. Não, também não é aqui não. Caramba, digitando errado. É esse projeto aqui. Opa, é aqui, ó. Parte 2, teoria de linguagem. É aquele que a gente fez, né, na outra aula. Então, o que a gente vai fazer agora para completar esse código, para começar a gerar código? Primeiro, nós vamos precisar de estruturas, tá? Então, eu vou precisar de uma estrutura, basicamente duas aqui, né? Eu vou precisar dessas duas estruturas aqui, ó, pilha semântica e a tabela de ciclo, né, para poder sincronizar os rótulos direitinho na hora que estiver traduzindo e para poder saber, né, obter informações sobre os símbolos que aparecem no meu código, as variáveis, basicamente, nas primeiras versões. Então, vou precisar dessas estruturas e poder manipular, né? E aí, nós vamos acrescentar aqui nas regras comandos de escrita para produzir tradução para cada uma dessas estruturas, né? Então, quando eu leio cabeçalho, que comando que eu vou colocar? Em NPP. Quando eu terminar a tradução do meu programa, comando que eu vou colocar? Fim P, né? Como é que vai ser a tradução das variáveis, né? Então, vai ser um amém que eu tenho que gerar. Mas como é que eu vou gerar? Então, eu vou ter que contar as variáveis, né? E para cada variável que eu contar mais um, quando eu terminar de declarar todas as variáveis, eu vou gerar um amém. Então, se não tiver variáveis, eu não vou gerar nada. Agora, se tiver declaração variável, depois de contar todas as variáveis, eu vou gerar um amém, quantidade de variáveis que eu contei, né? Na verdade, assim, os tipos teriam que ser armazenados junto, né? Então, a variável tem que saber que tipo que é para poder verificar semânticamente. Mas nessa primeira versão, não vamos me preocupar com isso, não. São modificações que eu vou pedir para vocês fazerem, né, como trabalho, tá? Aí tem os comandos, né? Como é que vai ser o comando de leitura? Vai ter um leia, e depois que eu leia a variável, né, essa variável aqui eu vou ter que armazenar nela, eu tenho que saber o endereço dela para poder gerar armazena nessa variável aqui o valor que foi lido. O escreva, eu vou ter a tradução da expressão, depois que eu traduzir a expressão vai ter o escreva. Simplesmente isso aqui vai ter um comando printf escr, né, que é o comando escrito. Nós vamos traduzir a estrutura de repetição, traduzir o comando de seleção, né, conforme a gente já viu, a atribuição também, e a expressão. Aqui vai ser exatamente o que a gente fez ali, ó, tá? Vai ter um printf multi, printf div, printf soma, printf subit, printf cmma, printf cmme, printf cmig, printf conjunção, printf disjunção, né? E aqui o não vai ser printf nega, simplesmente isso, né? Aqui os termos vai ser carrega valor,
global, né, da variável. Quando é número, carrega constante. O verdadeiro e o falso vai ser carrega constante 1, carrega constante 0. O não termo vai ter essa inversão, conforme discutir, né, e aqui não vai ter tradução nenhuma também. Então, a gente vai colocar, amanhã nós vamos fazer isso, nós vamos criar essas duas estruturas, poder manipulá-las, e a gente vai acrescentar nesse código aqui que faz análise sintática, comando escrita para prover a tradução de cada uma dessas estruturas aqui no meu programa fonte. Feito isso, nós vamos ter um compilador completo, que vai dar até para executar programas, tá? A entrega, vocês vão ter 2 códigos para me entregar. Um vai ser essa daqui, né, do sintático, e o 2 vai ser as modificações que a gente vai fazer amanhã. Então, mas vocês precisam ter essa parte aqui implementada, tá, pessoal? Então, quem não fez isso, reveja a aula de construção do analisador sintático para poder chegar na aula de manhã e continuar a partir daqui. Nós vamos continuar a partir de um código que vocês vão ter que me entregar, que eu vou publicar isso aí. É bom adicionar esses comandos de hoje para o sintático amanhã? Não, pode deixar que amanhã a gente vai fazer isso. Nós vamos ter que construir essa tabela de síntese semântica e a gente vai acrescentar isso juntos. Tá? Eu vou explicar, na verdade, não é um copia e cola, mas a gente vai construir juntos essas modificações, viu, Pedro? Não, a gente vai fazer essas modificações juntos, né? Então, por exemplo, a parte de gramar expressões é igual que a gente fez lá na calculadora. Então, o enquanto é que eu vou ter que sincronizar, né? Porque eu leio enquanto, eu vou gerar um novo rótulo, nada, né? Como código, mas eu vou ter que guardar esse rótulo na pilha semântica. Então, essas operações a gente vai colocar aqui de forma correta para poder fazer essa sincronia, tá? Né? Das instruções no início da repetição com as instruções no final da repetição. Eu tenho que ter essas informações, tem que ter como recuperar as informações. Eu vou fazer isso na pilha semântica. Ô, Albert, isso está na aula, eu sugiro, eu posso até mostrar aqui o finalzinho, mas isso está nessa aula aqui também. Ó. Entendi que você deve estar tentando fazer um print para poder implementar para a aula de amanhã, mas se vocês vierem aqui nas aulas, ó, né, essa parte eu expliquei aqui, ó. Construção do analisador sintático, aula 19, ela que eu explico. Tá? Então é interessante dar uma olhadinha na aula, porque aí tem uma explicação mais detalhada. Vocês podem ir correndo, pulando partes, etc., mas é nela que a gente fez isso aqui. Tá? Pegamos a gramática da linguagem que a gente vai desenvolver o compilador e traduzimos, né, para sintaxe Python e fizemos a analisador sintático completo. Essa versão de que está implementada aqui, ó, ela faz o seguinte, ó. Então tem aqui o meu programa, e ele simplesmente fala se o programa está correto ou não. Então é ./simples menor T1.5. Aí esse programa está ok. Por exemplo, tiver um erro, né? Vamos produzir um erro aqui no T1. Por exemplo, não tem a variável. O mesmo erro que eu fiz lá no ambiente. Opa, isso aí apagando tudo, né? Então aqui, ó, só apaguei a variável. Então não tem a variável que eu quero ler. Se eu tentar compilar agora de novo, ele vai falar erro sintático na linha 5. Quer dizer, o erro está aqui depois do layer, mas ele tem que ler a palavra enquanto para perceber que enquanto não pode ser o nome da variável para qual eu vou ler o valor, né? Ele dá o erro sintático na próxima linha. Então isso nós implementamos na aula 19 aqui, ó. Tá? Vocês vão precisar desse código para a aula de amanhã. Tudo bem, pessoal? Certinho até aqui? Então, eu vou finalizando aqui, né? Vou parar aqui minha apresentação, parar a gravação. Nos vemos amanhã, então.